Então, pessoal, eh, como o Pedro falou, na última aula eu deixei uma atividade, um desafio para vocês, que era implementar uma aplicação que gerasse tráfego de rede naquele cenário de run simples, naquele cenário que tinha apenas uma GNodeB e uma UI. Então, quem conseguiu, parabéns, mas assim, se você não conseguiu também, não fica preocupado, não fica pensando muito nisso, porque é algo relativamente complicado mesmo. A gente está iniciando nos nossos cenários de NS3, a gente está passando pelos conteúdos relativamente rápido. Então, aqui eu vou falar sobre o desafio da última aula, tá ok? E eu vou mostrar como é que vocês poderiam ter resolvido. Então, o desafio era modificar o exemplo Simple Run para rodar uma aplicação que gere tráfego de rede. Então, esse exemplo ele vai levantar uma GNodeB e uma UI, que é a nossa antena e os nossos usuários, e ele vai definir um canal simples, e aí, né, a gente poderia instalar essa aplicação na nossa UI para gerar o tráfego de dados nessa rede, correto? E eu mencionei algumas aplicações que fazem isso, mas na última aula eu também mencionei que, era uma boa vocês olharem os exemplos que tinha no módulo New Radio, porque ele ensinava e mostrava muita coisa que dava para fazer. E num dos exemplos, eu vou mostrar depois para vocês, tem um exemplo que usa exatamente o Traffic Generator, que é aquele exemplo mais adaptativo que eu mencionei na última aula. E eu usei justamente ele para mostrar para vocês como é que a gente resolveria esse problema. Os outros 2, vocês teriam que modificar um pouco mais o código para resolver. Daria para resolver, mas aí vocês teriam que mexer mais no código. Então eu vou mostrar esse daqui, que é o mais simples, que é o mais que a gente vai utilizar bastante. Então, o Traffic Generator é uma aplicação do NS3 que emula o tráfego de rede, como eu falei na última aula, facilitando a geração de pacotes. E aí ele tem modelos como FTP, que é modelo de envio de arquivo, VoIP e outros fluxos. Então, ele permite simular padrões realistas de tráfego para análise de desempenho de rede 5G. Como eu falei, quando a gente levanta os nossos nós e os nossos UIs, a gente não tem, se não tiver nenhuma aplicação ali rodando, ele não vai gerar tráfego de rede. Então, a gente precisa dessas aplicações para gerar tráfego de rede e deixar a nossa rede mais realista. Tá? Então, o que eu utilizei foi esse Packet Sync Helper. Ele vai na nossa GNodeB, porque nesse cenário eu vou usar a minha UI para enviar os dados para minha GNodeB, tá ok? Então, a minha GNodeB vai ser o meu sync, e eu estou fazendo isso aqui nesse código. Eu estou definindo o endereço de destino aqui, e eu estou definindo um helper para me trabalhar com o sync depois. E aqui embaixo eu estou definindo de fato o meu Traffic Generator Helper, que vai na minha UI, e aí através da minha UI que ele vai gerar o tráfego de rede, o tráfego de dados. E aí vocês podem ver bem aqui, eu estou usando o modelo FTP. E aí, se vocês forem procurar no código, eu vou mostrar como vocês olham isso já já. Aí vocês vão ver que tem vários outros modelos. Tem modelo para simular vídeo, para simular game, tá ok? Então, vocês podem modificar isso, é relativamente fácil. Vocês podem apenas modificar esse modelo aqui, e aí vocês podem olhar os atributos que vocês precisam setar nele. Por exemplo, esse modelo FTP que eu defini aqui, ele tem um atributo do tamanho do pacote, que é esse packet size aqui. Então, eu defini o tamanho do pacote em uma variável anterior. Esse aqui é um trecho do código, tá ok? Eu vou mostrar o código completo mais à frente. Eu defini o tamanho do pacote que ele vai enviar. E aí, na primeira aula, se eu não me engano, eu mostrei como a gente gerar os backups, que são aqueles
os arquivos que a gente pode ver os pacotes que são transferidos na nossa rede, né? A gente salva a captura de pacote nos arquivos .pk. E aí eu mostrei que a gente podia abrir com o Wireshark e analisar os pacotes. Uma outra forma, uma forma até mais aprimorada e melhor para a gente monitorar o nosso cenário, é o Flow Monitor, que ele é uma ferramenta já integrada no EC3, usada para monitorar e coletar dados sobre o tráfego de rede nas nossas simulações. Então, a gente vai utilizar esse Flow Monitor, além de colocar a aplicação de gerar tráfego FTP, eu também gerei esse Flow Monitor para mostrar para vocês como é que vocês podem pegar métricas e salvar em um arquivo CSV, tá ok? Então eu estou aqui, eu estou instanciando a classe do Flow Monitor, estou chamando de Flow Monitor Helper, e bem aqui eu estou utilizando a classe para instalar o Flow Monitor em todos os nós da minha rede. E aí vocês podem, se vocês quiserem verificar apenas um nó específico, vocês podem ter sem o HAL na frente, e aí vocês podem passar o nó que vocês querem instalar. Mas aqui, no caso, como eu queria mostrar o comportamento geral da minha rede, eu instalei em todos, ok? E aí, para a gente utilizar, vocês podem utilizar o Flow Monitor para ele imprimir direto na tela. Só que aqui nesses exemplos, eu estou utilizando ele para salvar em um arquivo CSV. E isso é útil para a gente fazer umas análises um pouco mais detalhadas no nosso cenário. Então, eu estou definindo aqui o arquivo, estou abrindo ele, chamando de métricas.csv. Aí aqui eu estou só escrevendo o cabeçalho do .csv. Então, essa aqui vai ser a primeira linha, ok? Vai ter fluxo, eu vou capturar o fluxo, o endereço de origem, endereço de destino, a taxa de perda de pacotes, throughput, então, um monte de métricas aí que a gente já vai ver como é que fica. Então, essa daqui é a primeira linha do nosso arquivo CSV. Então, agora, eu estou lá depois de definir todo o meu cenário, eu vou, de fato, trabalhar com o Flow Monitor depois que a simulação acaba. Tá? Então, eu vou aqui definir um classificador IPv4. Ele converte a classificação padrão para o tipo IPv4 Flow Classifier, usando o Dynamic Cast. Isso é útil para a gente categorizar os fluxos de transmissão na nossa rede. Vocês vão ver que quando a gente gerar esse arquivo CSV, vai ter mais de um fluxo de rede, mais de uma transmissão de IPs. Então a gente vai poder separar esses fluxos, gerar todos eles em um arquivo CSV, esses fluxos de envio de dados, e aí a gente vai poder trabalhar melhor com eles. Vocês podem gerar um arquivo CSV para cada fluxo, por exemplo, se eu tiver mais de uma UI, eu pego minha UI2 e eu quero gerar um arquivo CSV do fluxo da minha UI2 para o meu Gnode B e outro arquivo CSV do fluxo da minha UI1 para a minha Gnode B. Vocês podem fazer isso, mas no caso aqui nos exemplos dessa aula, eu gerei tudo em um arquivo CSV, porque é mais fácil a gente trabalhar com a análise de dados com um arquivo só. Pelo menos eu acredito que sim, porque no momento a gente está trabalhando com métricas relativamente fáceis de trabalhar, então ia ser mais fácil para mim printar para vocês. Vou mostrar para vocês um código daqui a pouco. Então aqui eu estou obtendo as estatísticas de fluxo, tá ok? Aí aqui eu estou usando o for para iterar cada fluxo presente no mapa stats. Vem aqui que eu estou definindo aqui, ó. Esse get flow stats eu estou salvando em stats e aí eu vou iterar, né, por esses fluxos. E aí o mais interessante é aqui, onde de fato eu estou calculando as minhas métricas, como por exemplo a duração do fluxo. Aí eu faço o que? Eu subtraio o tempo do primeiro pacote transmitido com o tempo do último pacote. E aí eu tenho o throughput aqui também, onde eu pego em megabits por segundo, o delay, o diopter, o número de pacotes perdidos, tá ok?
E aí é relativamente fácil pra vocês modificarem. Vocês podem ver que eu estou pegando essas métricas dessa variável flow aqui. Estou passando flow, ponto, aí seconds, delay, som, tá ok? Tudo dessa variável flow bem aqui. E aí, aqui embaixo, eu estou salvando isso em um arquivo CSV. Aí vocês podem ver que esse aqui é o meu arquivo que eu gerei, que eu abri anteriormente, e aí eu estou passando ele separado por vírgula. Isso aqui é sintaxe do C++, tá ok? Então eu vou pegar todas essas métricas aqui e vou salvar no meu arquivo, e aí no final eu fecho o arquivo. Então, deixa eu mostrar o exemplo para vocês, como é que ficaria. Já está aberto aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá, acho que está todo mundo conseguindo enxergar. Se vocês lembrarem do último exemplo, eu tinha diversas funções aqui. No nosso último exemplo, a gente estava enviando apenas um pacote. E aí ele tinha funções para fazer o envio, justamente trabalhar com o envio desse único pacote que ele enviava. Como agora eu vou ter uma aplicação enviando o tráfego na minha rede, eu não preciso daquelas funções. Então, esse código aqui vai estar disponível para vocês mais tarde, tá ok? E aí, se vocês forem comparar, vocês vão ver que eu apaguei aquelas funções. Eu ainda estou definindo o meu cenário aqui utilizando o grid cenário. Aí, aqui eu não mudei nada, tá ok? Aqui continua sendo a definição de canal do outro. E aí, aqui na aplicação que a gente vai começar a mudar, vai começar a ficar diferente do outro. Então, aqui a gente está definindo o nosso sync, o que vai receber os nossos dados, que vai ser a nossa GNodeB, tá ok? E aqui aqui a gente de fato está iniciando a aplicação. Vocês podem ver que a aplicação vai iniciar no tempo de 1 segundo e vai terminar no tempo de 25, tá ok? E aqui é o meu Traffic Generator Helper, que eu vou instalar na minha UI, tá ok? Então, aqui eu estou instalando ele. Vocês podem perceber que eu estou passando eu defini lá em cima o meu cenário, tá ok? Então, eu estou passando esse get user terminals aqui, que eu estou me referindo à minha UI. Aí, como eu só tenho uma, eu passo o get zero aqui. E aí eu estou instalando essa aplicação na minha UI. E eu estou iniciando ela também. Tá ok? E aí aqui continua a mesma coisa. E aí vocês podem perceber. Tá igual. Aqui eu tô ainda com apenas uma UI e uma GNodeB, tá ok? Então eu estou anexando a UI ao GNodeB mais próximo aqui. Aí aqui eu começo a trabalhar com o Flow Monitor, que foi o código que eu mostrei para vocês. Então vocês podem perceber que depois o Flow Monitor aqui eu defino antes de rodar a minha simulação. Antes de rodar a minha simulação. E aí eu estou instalando o Flow Helper, Flow Monitor Helper, em todos os nós da minha rede. Isso tem que ser feito antes de eu iniciar a minha simulação. Porque se eu iniciar depois, não faz sentido, né? O meu cenário vai ser executado e eu vou instalar o Flow Monitor depois de ser executado. Então, eu tenho que instalar ele antes, e aí as métricas eu salvo depois que a minha simulação terminou. Que no caso aqui eu vou pegar os dados de toda a minha simulação, tá ok? Então, eu estou abrindo, como eu mostrei, eu estou abrindo aqui o arquivo CSV, estou gerando aquela primeira linha aqui em cima do meu arquivo CSV, e aí é o código, exatamente o código que eu mostrei para vocês anteriormente, tá ok? E aí, como vocês podem ver aqui em cima, eu estou salvando em métricas.csv. Lembra lá. Quando o meu código, ele está na pasta script, tá ok? Só que o que eu vou executar vai ser o meu código buildado. Então, se eu estou
salvando as minhas métricas.csv, ela vai ser salva, o arquivo vai ser gerado no mesmo diretório que esse script vai ser executado. Só que não vai ser esse daqui, concorda? Vai ser o script buildado. Então, ele vai para o build, script, e aí métricas. Você pode passar o seu diretório que você queira salvar, qualquer diretório que você queira salvar aqui, e aí ele já fica lá, tá ok? Só deixei assim para ficar, porque às vezes, quando eu iniciei, eu fiquei procurando os arquivos que eu gerava e foi difícil de achar. Então, eu imaginei que vocês poderiam passar por isso também. Essa daqui são as métricas que eu peguei. Então, a gente tem os fluxos de rede, a gente percebe que tem alguns IPs ali é, que não tem muitos dados sendo enviados, mas nesse fluxo 5, que é o que a nossa aplicação está de fato enviando os dados. Esses fluxos anteriores é fluxo de controle, tá ok? E esse 5 aqui é o de fato onde está enviando todos os meus dados. Então aqui a gente pode ver os dados transmitidos. A gente tem atraso médio. Em azul aqui a gente tem um throughput médio na minha rede em megabits por segundo, tá ok? Os IPs. E aí é isso. Nesse exemplo a gente consegue gerar esse tipo de métrica. Só que aí esse arquivo CSV está pequeno para a gente gerar algo interessante, não é? Porque eu esperei toda a simulação terminar para gerar as minhas métricas. O que eu posso fazer é, a cada segundo, capturar essas métricas. E a gente vai ver como fazer isso agora. Tá. Então, aproveitando, eu vou adicionar alguns conceitos a mais, que é o conceito de mobilidade. Na aula passada, na verdade, nos cenários da aula passada e retrasada, a gente tinha definição de mobilidade, só que a gente usava a mobilidade como constante, então a nossa UI ficava parada, tá ok? E nesses exemplos agora, a gente pretende gerar uma movimentação na nossa UI e aí comparar o comportamento dela. Então, o que a gente está fazendo aqui? Antes disso, tem diversos tipos de mobilidade, tá? Tem um random walk aqui, que é um movimento aleatório. Você pode fazer movimentos aleatórios dessas simulações, que é útil para simular pedestres. Por exemplo, pedestre numa praça, você não sabe exatamente qual caminho ele vai seguir. Então, você consegue simular isso. Um movimento com velocidade constante, e aí é ideal para veículos, ou até mesmo pedestre também, se você adaptar direito à velocidade, correto? E a mobilidade baseada em rotas pré-definidas. Então, você pode definir um caminho que a sua UI ou a sua GNodeB pode fazer, se for uma GNodeB. Então, aqui eu estou definindo as coordenadas da minha GNodeB. Então, ela vai ficar no 0010. Essa aqui é o eixo X, Y e Z. Tá? Então, ele vai estar numa altura de 10 metros, mais ou menos. E aí, o modelo de mobilidade que ela vai estar vai ser esse Constant Position Mobility Model aqui. Essa a UI 1 também vai estar com a posição constante, e o que vai variar é a UI 2. Então, eu vou programar ela ela vai iniciar na mesma posição da UI 1, só que com o tempo ela vai ter uma iteração de 2 no eixo X. Então ela vai se distanciar da minha GNodeB, uma velocidade de 2 metros por segundo, se você quiser pensar assim. E aí aqui é a altura, esse Z aqui representa a altura da minha UI, e aqui a altura da minha GNodeB, que é 10, tá ok? Então, bora lá. Trabalhando com mobilidade, vocês podem lembrar que antes eu estava trabalhando com aquele grid cenário que facilita a nossa construção de mobilidade, só que a construção de mobilidade não, né? Construção do cenário. Mas para a gente adicionar mobilidade, a gente tem que deixar aquele grid um pouquinho de lado, aquele grid helper de lado.
porque ele já define que muitas coisas ali vão ter uma posição constante. Então, vocês podem perceber que no código, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que eu excluí aquilo, então a gente vai trabalhar apenas com o Mobility Help. Então, aqui eu estou definindo o Mobility Helper para GNodeB e o Mobility Helper para UI fixa, tá ok? E aí nos dois eu estou definindo um modelo de mobilidade constante aqui. E aí aqui na terceira linha eu estou instalando. Aqui é a mesma coisa. Eu estou setando, aqui eu estou instalando e aqui eu estou setando a posição. Tá ok? Então eu estou setando a posição da minha GNodeB, como eu mostrei na imagem. Aqui eu estou setando a posição da minha UI fixa. E aí aqui eu vou trabalhar com a minha UI móvel. Então, esse início, vocês podem perceber que é exatamente igual ao anterior. Eu só estou passando aqui a minha UI, minha segunda UI, e aqui embaixo aqui eu estou mudando o modelo de mobilidade, tá ok? Para velocidade constante. Aí aqui eu tenho dois parâmetros sendo setados, que é a posição, vai ser a minha posição inicial. Vocês reparem que a posição inicial é a mesma da UI fixa. E aí, aqui eu consigo setar a minha velocidade. Essa velocidade vai ser constante. E aí eu estou definindo uma velocidade de 2 no eixo X. Tá? Então ela vai ser afastada da minha GNodeB. E aí, para capturar essas métricas nesse segundo exemplo, como eu falei, no exemplo anterior, eu esperei toda a simulação terminar e aí eu capturava aquelas métricas. Só que agora, como eu tenho uma UI e uma GNodeB diferente, eu gostaria de ver o comportamento delas ao longo da minha simulação. Então, o que que a gente pode fazer? A gente está trabalhando com C, certo? Então, a gente tem uma liberdade muito grande de fazer adaptações e customizações no nosso código. Então, o que eu fiz foi uma função chamada monitor flow. Ela, a ideia dela é capturar as métricas a cada segundo. E aí, ela não é muito diferente. Eu peguei basicamente aquele código anterior que eu estava capturando as métricas e adaptei ele para uma função. E aí, no final dessa função, ela tem algo diferente, que é um scheduler, que ele é chamado a cada segundo. Como é que eu configuro? Então, aqui tem um passo do que ele faz. Então, ele calcula o momento exato relativo ao início da minha simulação e que o evento deve ocorrer, com base no tempo especificado. Eu iniciei que ele vai ocorrer no primeiro segundo da minha simulação e logo em seguida ele cria um evento na fila de eventos do simulador. Lembra lá, o NS3 é um simulador de tempo discreto que eu falei lá no início da aula e eu expliquei que a nossa simulação é uma pilha de eventos. Ele vai executando de tempos em tempos, certo? Ele vai iterando no tempo e vai executando o evento específico para aquele tempo. Então, é basicamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está adicionando um evento nessa pilha, nessa fila de eventos. Então, na simulação, quando o tempo de simulação atinge o tempo especificado, que é de 1 segundo aqui, o simulador executa a função monitor flow, que eu estou passando ela bem aqui. E aí, com a função monitor flow, eu também passo os parâmetros que eu defini para ela receber bem aqui, tá ok? Então, vocês podem ver o parâmetro é flowMon, classifier e um arquivo CSV. E aí eu estou passando eles aqui. Então, no início, na verdade, no final do meu código, eu chamo ele uma vez, e aí nessa função aqui, dentro da função, no final dela, eu vou chamando ele a cada segundo. Então, e aí eu consigo capturar essas métricas a cada segundo. Vamos mostrar o exemplo 2. Deixa eu procurar aqui. Aqui, mobilidade. Opa, pronto, mobilidade.
Ah, como vocês podem ver, ele é bem parecido com o outro, tá ok? Eu copiei o outro e eu fui modificando para ele obedecer às nossas necessidades do que a gente queria aprender aqui. E aí, inicialmente aqui eu estou definindo o Flow Monitor, tá? Aí não esqueçam de declarar os handlers aqui, né, nossos arquivos de cabeçalho para o Flow Monitor, são esses aqui. Aí aqui, como eu mostrei anteriormente, eu estou declarando a minha função, que vai ser chamada a cada segundo. E aí vocês podem ver que o código é relativamente parecido. Aqui eu estou calculando as métricas, calcula a diferença para obter métricas por intervalo. E aí aqui eu estou calculando o intervalo de tempo. Aí eu estou pegando algumas métricas aqui de throughput a cada 1 segundo, certo? Jupyter, pacotes perdidos, duração, que começa em 1 segundo. Aí aqui eu estou salvando o meu arquivo, no meu arquivo CSV. Aí aqui que é o pulo do gato. Então eu estou chamando o meu simulator scheduler aqui no final dessa função. Então no final dessa função ela vai chamar ela mesma para ser executada 1 segundo no futuro, tá ok? E aí com isso a gente consegue ficar capturando essas métricas a cada 1 segundo. O resto ele está relativamente parecido. Deixa eu ir aqui no mobile, no mobility. Aqui. Vocês podem perceber que eu tirei aquele cenário, aquele grid cenário helper que estava ajudando a gente a criar um cenário, mas ele deixa a gente meio limitado, certo? Então aqui eu estou definindo ele manualmente. Vocês podem perceber que não é difícil. Como eu mostrei no código, eu estou primeiro definindo a mobilidade da minha GNodeB, e aí eu estou definindo a mobilidade aqui da minha UI fixa. Vocês podem perceber que os códigos são bem parecidos, eu mudo apenas o modelo de mobilidade. Aí aqui é a minha UI móvel, onde eu tenho o meu segundo parâmetro, que é a velocidade, tá ok? Aí a parte do canal continua a mesma nesse cenário. Aí aqui embaixo eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é eu estou declarando aqui o Flow Monitor de novo. Então eu estou instalando ele, antes de executar, eu estou instalando ele em todos os nós. Aí eu estou abrindo o meu arquivo CSV, definindo aquela primeira linha, definindo o classifier aqui. A gente pega as classificações de fluxo. E aqui no scheduler, eu estou definindo pela primeira vez, né, nessa linha do tempo. Se você for ver a linha do tempo da pilha de tarefas que o administrador vai ter que executar, essa daqui vai ser a primeira vez que o scheduler vai ser chamado. E aí depois ele fica chamando a si mesmo, tá ok? E aí no final eu fecho meu arquivo CSV. E aí, como vocês podem ver, mais uma vez eu estou salvando em métricas mobility.csv. Então eu vou aqui em Scratch mobility.csv. E aqui fica interessante, porque além daqueles fluxos, ao invés de ter apenas 5 fluxos, né, ou 4, na verdade aqui é 5. E aí eu tenho mais de um fluxo, aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluxos, que é os fluxos de controle que eu mencionei para vocês, e aí o fluxo da minha GUI e minha GNodeB. Tá, ok. Como eu executei esse cenário antes, eu sei que a minha UI fixa é esse 7.0.0.2 e minha UI que está se movimentando é essa final 3 aqui, tá? E esse final 4 é a minha GNodeB. E aí vocês podem ver que eu tenho métricas a cada segundo. Aqui está contando o tempo a cada segundo dessas duas. Tá ok? E aí vocês podem analisar isso com o arquivo Python, por exemplo. Tá ok. Canal. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente estava usando modelos simplificados de canal. E
aqueles modelos eles eram simples demais, né? Então ele não simulava muito bem a nossa realidade. Esse modelo aqui, ele ainda é relativamente simples, ok? Então a gente vai, de acordo com o que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando o modelo para ficar cada vez mais parecido com a realidade, tá ok? Então, nesse próximo cenário, o que a gente vai fazer é criar bandas operacionais diferentes, que é os Bandwidth Path, com o CC BWP Creator, que é o Component Carrier Bandwidth Path Creator. Tá? Então, o Bandwidth Path eu expliquei lá na segunda aula, ou na primeira, talvez, não lembro muito bem, mas é parte da largura de banda, tá ok? Vocês podem pensar nisso como sendo uma parte da largura de banda que representa uma seção dedicada do espectro. Então, ele é usado para separar os serviços de diferentes larguras de bandas. Então, a gente tem um serviço que é MBB e o RLLC. Então, o MBB é um serviço que tem uma maior largura de banda e o RLC baixa latência. Então, a gente pode criar bandas diferentes para suprir necessidades diferentes de cada usuário. Então, eu estou definindo algumas métricas aqui. O que eu preciso para criar duas bandwidth path é a frequência central. Então, eu estou definindo duas frequências centrais, já que eu vou criar duas bandwidth paths, e a largura de bandas específicas, como aqui eu estou criando essas variáveis, que vai ser a minha largura de banda específica, tá? Então, quanto ela vai variar de menos para mais da minha frequência central. E aí, para definir esses bandwidth paths, eu posso passar também um modelo de propagação. E aí, no caso, eu estou usando esse UMI Straight Canyon Loss para a banda MBB e o UMI Straight Canyon N-Loss para a banda URLC. Então, Loss é a visada direta, então é um modelo de propagação com visada direta. O que isso significa? Significa que a minha UI e a minha GNODB estão no campo de visão de uma e outra, entre aspas. Tá? Lembra lá que que eu mencionei na última aula sobre beamforming, que é aquela tecnologia de direcionar o sinal para a UI específica? Então, imagina que o beamforming da minha UI, quando no caso é loss, ele está chegando da minha UI e GNODB sem problemas, tá ok? Então, eles estão trocando o beamforming sem muitos problemas. O N-Loss é quando tem quando essa visada é indireta, quando há algum tipo de reflexão. Okay? Então tem algum prédio, tem alguma árvore, alguma coisa no meio do caminho que está fazendo essa reflexão, então não está chegando na minha UI e está com visada indireta. Tá okay? E aí esse cenário aqui, ele simula uma cidade, tá? Com bastante densidade populacional. Então, já tem modelo de perda, modelo de propagação, ele define alguns parâmetros de sombreamento também, para melhor se adaptar a esse cenário. Se adapta não, para melhor representar esse cenário. Então, aqui eu estou falando um pouquinho mais de cada um, tá? Então, a LOS, transmissor e receptor tem uma linha de visão clara, o que significa que não tem obstáculos, tá ok? Então ele tem uma menor atenuação, o caminho direto, o sinal sofre menos perda, o desvanecimento por multipercurso, mesmo com LOS o sinal pode sofrer pequenas reflexões. E aí nesse modelo as reflexões são atenuadas, tá? Como ele fala aqui que o impacto é reduzido comparando o cenário N-LOS. E aí eu estou descrevendo aqui um pouquinho do cenário N-LOS também, que é quando os obstáculos bloqueiam o sinal direto e a comunicação depende dos sinais refletidos, difratados, resultando em uma maior perda por propagação.
aqui eu estou falando do meu modelo, tá? Eu defini o meu bandwidth path aqui, e agora a gente vai falar sobre os modelos de canais. No caso, nesse exemplo, eu estou usando o modelo de canal 3GPP, que é esse 3GPP Channel Model, que segue padrões 3GPP, diferentes tipos de cenários urbanos, o período de atualização do canal, aqui eu defini para 100 milissegundos. Lembra, eu acho que eu mencionei isso na segunda aula. Então, quando você tem um canal que é canal sem fio, né? Por exemplo, o seu celular agora nesse momento, ele está se adaptando o tempo todo ao canal de transmissão da G2B mais próxima, correto? Então, nos cenários anteriores, o que eu estava fazendo era definindo esse valor de atualização como zero. Então, o meu canal não ia sofrer atualização, ele não ia sofrer mudanças. Nesse, agora, eu estou definindo as mudanças do canal com 100 milissegundos. Então, a cada 100 milissegundos, ele vai atualizar e vai mudar. E aí a nossa UI, a nossa UI vai ter que se adaptar a isso, porque é bem mais parecido com a nossa realidade, por exemplo. Então, é isso que eu estou falando aqui, né? O que significa que as condições de propagação, como desbalanceamento e sombreamento, são recalculadas a cada 100 milissegundos. Tá, deixa eu voltar para cá. Pessoal, rapidinho, só antes do André continuar, só escreva o nome de vocês no chat, por favor, para a gente registrar a frequência de hoje, tá? Show. Hora da chamada, pessoal. Então, aqui nessa linha mais abaixo, eu estou definindo os quadros para MCS fixo. Ok. Então, aqui eu estou desabilitando o sombreamento. Na verdade, esse código aqui, notem aqui, é Fixed MCS DL. Aí eu estou passando como falso. Por quê? Eu estava fazendo alguns testes antes, e aí eu estava pegando essas imagens. Então, isso aqui é true, tá? No cenário que a gente vai trabalhar, esse aqui é um parâmetro true, porque sim, é verdade, o MCS vai ser fixo. Tá, ok? Então, se eu colocasse falso aqui, ele seria adaptável. Só que nos cenários com as métricas que eu gerei, ele está como true. E aí vocês podem modificar depois, vocês podem modificar esses parâmetros e ver o que muda, né? Tá, aqui eu estou iniciando a minha banda operacional, tá ok? Eu estou criando minha banda path aqui. Estou criando duas. Tá. E beamform e antena. Então, como eu falei para vocês sobre o beamform, eu estou utilizando um modelo que é o beamform ideal. Então, ele vai saber exatamente onde o meu UI está. E aí ele vai conseguir apontar diretamente para ele, tá ok? E aqui eu estou definindo a parte de antenas, bem aqui. Eu estou definindo a parte de antenas, então eu estou usando o New Radio Helper para setar as antenas e os atributos das antenas da minha UI. Então, a minha UI vai ter duas linhas de antenas e definir o número de colunas, tá? 4. Então, vai ser uma matriz 12 por 4 aqui. E define o modelo da minha antena. No caso, vai ser a antena isotrópica. E existem outros modelos também, vocês podem fazer os testes. E aqui embaixo eu estou fazendo a mesma coisa, só que para minha G2B. Porque vocês podem perceber que o código é bem parecido. Muitos códigos no NS3 são bem parecidos. Quando vocês começarem a criar o cenário de vocês, vai ficar quase que intuitivo isso. A gente tem muitos padrões de desenvolvimento que é bem útil para a gente seguir quando a gente vai criar esse cenário. Tá, então, com esse cenário aqui, deixa eu abrir o código. Modalidade, canal. Tá, tá.
Então, aqui eu defini aqueles novos canais, tá ok? Ele continua parecido com o anterior. Eu não modifiquei muita coisa, apenas na parte de canal. Aqui em cima, lembra lá que eu tinha apenas uma frequência central de banda, agora eu tenho duas. São essas duas aqui, que é 28 e 28.2 GHz. E aí eu tenho uma largura de banda, que é de 50 MHz, tá bom? Nas duas. E eu estou criando uma GNODB e duas UIs, tá ok? E aí isso aqui ele continua parecido com o anterior que eu já expliquei. O que vai mudar é aqui, na hora de configurar e criar as minhas bandwidth paths. Aqui, como eu mostrei no código anterior, eu estou criando duas bandwidth paths aqui, uma com um modelo de propagação OMI-LOS e outra N-LOS. E aqui eu estou configurando, aí aqui eu estou criando na hora de fazer a banda operacional. Então eu estou criando a banda aqui, estou utilizando esse CC Bandwidth Path Creator, que eu estou definindo bem aqui em cima, tá? Eu estou criando uma instância dele bem aqui em cima. E eu estou definindo as duas bandas. Aqui eu estou definindo o canal, tá ok? Então eu estou definindo que ele vai atualizar a cada 100 milissegundos. Estou definindo o MCS, que vai ser fixo, então eu estou desabilitando o sombreamento. Que eu estou inicializando a banda operacional. E aqui eu estou criando, aqui eu estou obtendo as partes da largura de banda, porque aqui eu criei duas, né? Então eu estou juntando as duas, e aqui eu estou criando duas variáveis separadas para cada uma. Por quê? Porque eu preciso que a minha GNODB se comunique nas duas, porque eu só tenho uma GNODB, então eu preciso que ela se comunique nas duas bandwidth paths, só que eu quero que a minha UI só se comunique por uma, tá ok? Então, por isso que eu estou separando elas aqui, para mim atribuir elas daqui a pouco. Então, aqui eu estou definindo o método de beamforming, que eu falei para vocês, eu estou utilizando o método ideal de beamforming, ele vai sempre saber onde meu UI está. Aqui eu estou definindo as antenas, tá bom? Exatamente como o código que eu mostrei para vocês anteriormente no slide, com os grids dela sendo exatamente quando eu mostrei, antena isotrópica. Aí aqui eu estou estou instalando de fato os meus bandwidth paths nas minhas UIs, tá? Estou instalando todos então na minha GNODB, uma na minha UI 1 e uma na minha UI 2, tá? E aqui eu estou definindo a numerologia, que vai ser a mesma coisa para as duas. E aqui no final já fica exatamente igual, claro, modificando algumas coisas, porque eu tenho que instalar aqui, eu instalei a pilha de protocolos em todos os GNODBs e UIs, e acho que do resto é isso. Então aqui eu estou chamando de novo o Flow Monitor, bem aqui, e eu estou abrindo o arquivo CSV. Nota que agora, como eu estava trabalhando nesse código recentemente, então eu coloquei o meu caminho, tá? Então ele vai um caminho mais fácil de achar. Só que, como eu queria pegar muitas métricas nesses dados, vocês podem ver que a minha simulação vai até 60 segundos. Antes ir até 25 ou 30. Nesse caso aqui, como eu queria pegar o máximo de métricas que eu conseguisse com o devido tempo e sem o meu notebook explodir, eu defini 60.
Tá ok. Então ele demora a executar. Aí eu estava executando ele hoje de manhã para pegar essas métricas. Então, e aí eu executei ele antes de definir o cenário. Eu não vou executar agora porque a gente vai perder muito tempo, mas ele salvou métricas channel aqui, tá? Então vocês podem ver que ele é bem parecido com o anterior. A gente está pegando essas métricas a cada segundo. E aí a gente tem até 353 métricas, tá ok? E algo interessante, deixa eu... Ah, não, tá. Peraí, deixa eu ver o negócio. Eu joguei essas métricas no Colab, e aí eu estava fazendo algumas análises dela. Então, uma das análises que a gente pode fazer, como vocês podem ver, a gente tem perda de pacote, bytes transmitidos, recebidos, throughput, atraso. Então, eu gerei um gráfico que é o throughput. Então, nota, a gente tem uma UI e parada, tá, em relação à minha GNODB, e eu tenho uma segunda UI se distanciando dela. E aí a gente consegue ver que a nossa UI, que está em movimento ficou longe demais, que o throughput, ela basicamente perdeu todo o sinal. Ok, aqui no finalzinho da simulação, enquanto a outra continua variando, mas continua enviando arquivo. Então esse é um tipo de comportamento que a gente pode analisar com isso aqui. Se vocês quiserem, eu posso fornecer esse collab para vocês, ou eu posso fazer um analisando melhor cada dado. O collab tem uma coisa interessante agora, que ele já fornece gráficos só de a gente importar um CSV e abrir ele. E aí esse aqui foi um dos gráficos que ele gerou, meio quase que automaticamente. Tá ok? Então esse é o tipo de métricas que a gente consegue coletar. Eu queria mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu ver se ainda tem 10 minutos. Dá tempo. Tá, aqui no Contrib, New Radio, Examples, tem esse Run Bin Example aqui. Como eu falei para vocês, tem muitos exemplos interessantes aqui, e um deles eu queria recomendar que vocês estudassem. Aí eu vou lançar um segundo desafio nessa aula, que é esse tipo de código aqui. Estudem esse ring bin example, ou esse ring example aqui, que é quase a mesma coisa, mas o que ele vai gerar para a gente é um mapa de propagação do nosso sinal, tá ok? Então ele é relativamente simples, ele começa bem aqui, tá ok? A definir de fato o mapa de propagação. E aí o que ele gera para a gente é um arquivo. Nesse caso eu executei esse exemplo, ele gerou um arquivo .out, só que aí você pode simplesmente renomear esse arquivo como CSV, e você consegue um gráfico que é parecido com esse daqui, ok? Então o que é isso? É o mapa do sinal, de relação ao sinal ruído do meu cenário. Então aqui no meio tá a minha GNODB, e aí esse mapa ele foi gerado rodando esse exemplo aqui, tá bom? Então no exemplo ele gera apenas uma, provavelmente, apenas uma GNODB. Aqui, ele gera apenas uma GNODB e uma UI, e aí ele gera ele gera um arquivo .csv, e aí a gente consegue analisar esse arquivo .csv e plotar esse tipo de gráfico. Ele também gera alguns arquivos plot, se eu não me engano, mas eu acho que nesse exemplo, eu não sei se ele gerou nesse exemplo, mas acredito que não. Eu peguei só o arquivo CSV. Então, o que eu queria propor para vocês?
peguem esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, peguem aquele que é sem mobilidade, que é o FTP. Deixa eu ver se está aqui. Não, eu já fechei. Mas peguem aquele aquele que eu mostrei inicialmente, do FTP, que tem uma UI e uma GNODB ainda, e tentem plotar esse gráfico aqui, tá ok? Então, o código que vocês podem estudar para fazer isso é esse run example aqui, run bin example, tá? E ele não é tão complicado, ele é relativamente simples, mas como o código lá tá grande, pode ser que tenha alguma dificuldade, correto? Então, é uma boa forma de tentar. E aí, estudem esse daqui primeiro, estudem esse exemplo, tentem mudar algumas coisas nele. Por exemplo, aqui a gente está definindo, é aquele padrão que eu falei para você, né? Ele está definindo o canal aqui, ele está definindo o bandwidth path. Então, tentem modificar esses exemplos, ver os gráficos que ele gera, e aí depois vocês tentam aplicar isso em um outro código, tá ligado? Tá, ok? Então a gente, no início da próxima aula, a gente vê quem conseguiu fazer, se vocês tiveram dificuldade, tá ok?